Boa tarde, caros colegas. Vamos dar início a este plenário, habitual, após as reuniões, mas entretanto, em relação a esta última reunião, já falaremos mais em pormenor, a reunião que não aconteceu. De qualquer forma, brevemente, vai ser colocada uma folha de presença, para assinalar as presenças, deve ficar o registro também. Entretanto, vamos começar. Aliás, já começámos esta reunião, mas fazendo só aqui um enquadramento muito rápido. Nós estamos perante um conflito, como sabem, iniciado há dias no Médio Oriente, o alastramento do conflito, enfim, não sabemos, mas as repercussões que terá, nomeadamente no plano económico, e, portanto, podem ser muito graves, nomeadamente o bloqueio do Estreito de Hormuz, onde, enfim, uma das zonas do conflito está mais latente e onde passa cerca de um quarto, um quinto do abastecimento do crudo para as refinarias da Europa, para as refinarias de todo o mundo. Sabemos as implicações que isso pode ter. Estes momentos de crise são momentos também muito bem aproveitados para a imposição de cortes, de sanções aos trabalhadores. Nós tivemos o exemplo, aliás, em 2007, 2008, com a crise do subprime. Vocês sabem o que aconteceu? Começou por aí, depois aqui em Portugal em 2011, 12, 13, 14, com a intervenção da Troika, com todas as consequências negativas de agravamento da pobreza, do desemprego, do atraso no desenvolvimento económico. Aliás, o impacto da Troika foi tão negativo que muitos especialistas, passados estes anos todos, que não são assim muitos, 14, 15, por todo o mundo, dizem que a situação social na altura seria melhor, apesar de tudo, sem a intervenção aqui em Portugal da dita Troika. O legado desta intervenção é que teve claramente, na altura, objetivos ideologicamente muito bem marcados de uma austeridade que é aplicada em plena recessão económica. E em Portugal, enfim, a aplicação desse programa dramático e agressivo, e que foi até piorado, digamos assim, em relação aos objetivos iniciais, que já eram muito complicados, eram graves, teve um rosto que tem um nome, Pedro Passos Coelho, que por curiosidade agora reapareceu, enfim, com menos cabelo também, não é? Mas pronto. Mas qual abutre a pressentir o cheiro? E no momento em que se percebe também que a configuração política na Assembleia da República é muito favorável. É preciso muito cuidado com isto. Neste momento de deriva ideológica em que assistimos a um brutal ataque, aliás, num momento particularmente grave, com as alterações ao Código de Trabalho, que representam retrocessos sérios, a precarização, o enfraquecimento da negociação coletiva, a redução de direitos conquistados ao longo de décadas por milhares de trabalhadores, enfim, etc. E nós, de facto, não podemos separar a defesa destes direitos, não é? Enquanto trabalhadores, da defesa também da escola pública e da defesa do Estatuto da Carreira Docente, e é disso que vamos falar hoje, do processo que decorre, vocês conhecem, do processo que decorre, das reuniões que aconteceram, da última reunião que não aconteceu, e, portanto, conhecem o episódio, é público. No dia 2 de março, uma estrutura sindical foi impedida de entrar na sala de reuniões, porque tinha convocado para a rua, para a porta do Messi, um plenário. Enfim, o Ministério da Educação, nomeadamente os secretários de Estado que estavam lá dentro,
consideraram que não havia condições, porque havia muito ruído e muita pressão para que a reunião decorresse, mas a reunião decorreu com outras estruturas sindicais. No entanto, a estrutura sindical que convocou essa reunião foi impedida. Evidentemente que consideramos que isto não pode acontecer, é gravíssimo, abre ali um precedente. Aliás, nós já lá tivemos. A FEMPROF já convocou e outras estruturas sindicais, e até com outras estruturas sindicais, plenários, concentrações à porta do Ministério da Educação, com centenas e até com milhares de professores. E, portanto, dissemos que não havia condições para continuarmos nós lá dentro da reunião. Evidentemente, agora, este episódio é grave, é um episódio muito grave, mas não pode ofuscar a questão central. E a questão central é o processo de revisão do SED, e o que está em cima da mesa é uma proposta, a do Ministério da Educação, para a revisão do Estatuto, é uma proposta com um grave potencial que é destruidor do próprio Estatuto, da categoria, da nossa categoria, de corpo especial dentro da administração pública, e essa é que é a questão central. O processo de revisão do Estatuto, as gravíssimas propostas que o Ministério da Educação tem em cima da mesa. E é disso que hoje vamos falar aqui, dessas propostas, das nossas propostas e da importância de cerrarmos fileiras na defesa do nosso Estatuto da Carreira Docente, um estatuto conseguido com muita luta por gerações e gerações de professores. Nesse sentido, eu passo já e sem demoras a palavra ao Francisco Gonçalves, que vai iniciar, enfim, essa exposição, essa explicação deste processo, das nossas propostas, das propostas do Ministério da Educação, fazendo também essa comparação. Francisco, a palavra é tua e obrigado. Obrigado. Muito boa tarde a todos, e a todas. Tal como é habitual, vamos colocar um PowerPoint, que eu vou tentar compartilhar. É só um instante. Bom, então, começando pela reunião, que não foi propriamente uma reunião, mas usando, no fundo, aquela que foi a proposta que nos foi entregue na reunião. Aliás, até começava por sublinhar este aspecto: se tivesse ocorrido uma reunião sobre aquela matéria em concreto, não tínhamos condições para nos pronunciarmos sobre ela, porque a proposta é entregue quando nos sentamos na mesa para iniciar a reunião. No dia seguinte, recebemos uma nova proposta, portanto, uma terceira versão, e será sobre essa que aqui deixaremos, que a apresentaremos e que deixaremos o comparativo com aquelas que foram as propostas feitas pela FENPROF. Portanto, a reunião, como foi referido, teve mais uma vez a ausência do Ministro da Educação. Quem conduziu os trabalhos foram os secretários de Estado Alexandre Homem Cristo e Marisa Garrido, a secretária de Estado da Administração Pública, e esteve também presente a outra secretária de Estado da Educação, a Luísa Oliveira. Portanto, a nossa reunião estava agendada para as 17 horas, mas acabou por se atrasar, começou às 19 horas, muito por causa do episódio que o José Feliciano Costa já aqui chamou a atenção, e terminou pouco tempo depois. Portanto, quando chegámos à reunião, tínhamos que o fazer. As questões formais devem ser tratadas dessa mesma forma. Tínhamos tido conhecimento do que se tinha passado relativamente à exclusão de uma organização da reunião, que era às 15 horas, pelo facto de ter convocado um plenário de professores para o exterior das instalações do Ministério da Educação, e o que fizemos foi colocar ao Secretário de Estado como ponto prévio, e acabou por ser o ponto da reunião, o que é que afinal se tinha passado.
Tendo sido confirmada essa exclusão pelo secretário de Estado e que depois teve eco nas notícias que os certos colegas viram no próprio dia ou no dia seguinte, a FENPROF fez o que se impunha a fazer, que era manifestar o seu repúdio pela violação, no fundo, de um direito constitucional à manifestação e, naturalmente, perante um quadro desta gravidade, não existiam condições para a realização da reunião. Foi dito ao Ministério da Educação, à saída, que a FENPROF enviaria uma declaração para a ATA relativamente a este comportamento do Ministério da Educação, o que fará amanhã, e que relativamente à proposta sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente, no que diz respeito a este segundo tema, que tem a ver com as habilitações para a docência, o recrutamento e a admissão, também a enviaríamos depois, e vamos fazê-lo amanhã, o nosso parecer sobre aquela que acabou por ser a terceira proposta, como já referi. E então, para facilitar aqui a apresentação dessa proposta do governo, nós colocamos em contraponto o articulado do Ministério da Educação, que tem a negrito assinaladas aquelas que foram as alterações que surgiram na segunda e na terceira proposta. A terceira proposta, em boa verdade, tem apenas o acrescento da palavra escolares, mas já lá chegaremos, em contraponto com aquela que foi a proposta da FENPROF. E já agora, adianto já a conclusão, como os colegas vão poder constatar, é que não foi considerada nenhuma das propostas que a FENPROF colocou, o que configura claramente, como vão verificar, uma situação de negação, quase, se quisermos, daquilo que deve ser um processo negocial. Um processo negocial não é uma benesse que um governo dá às organizações sindicais, é um processo em que as partes apresentam contributos e o governo, naturalmente, deve ter, sabendo que, em última análise, é o governo que decide, mas o governo, naturalmente, deve fazer um esforço no sentido de acolher todas as propostas que lhe são enviadas. Naturalmente, percebe-se, podem não acolher esta ou aquela, mas deve haver esse esforço de acolher, porque as organizações sindicais representam professores, não se representam a si próprio e, no caso da FENPROF, sendo a maior organização sindical de professores do país, representa cerca de 50 mil associados, naturalmente que isso não pode deixar de não ser considerado. Colocando então em contraponto as duas propostas, do lado esquerdo tem então aquela, relativamente a cada um dos artigos que são propostos para o articulado, aquelas que são as propostas do Ministério. Neste caso, em concreto, não foi considerada nenhuma alteração. Esta, no fundo, é a primeira, corresponde à primeira proposta do Ministério, embora nós tenhamos chamado a atenção para a necessidade de introduzir aqui uma correção, porque nós, quando falamos de formação científica e pedagógica, no fundo estamos a ser redutores, porque a habilitação profissional inclui não só a formação científica e a formação pedagógica, mas também aquilo que nós chamamos de estágio, a prática pedagógica supervisionada. Portanto, esta é que é a definição de habilitação profissional e deveria ser essa a referência a introduzir no próprio artigo, aliás, como sucede no atual estatuto, mas deixaríamos depois para uma parte mais à frente para ilustrar
claramente aquilo que desaparece do atual estatuto. Portanto, não estamos apenas e só a falar da não aceitação das propostas que a FENPROF colocou, estamos a falar da eliminação de um conjunto de garantias que, apesar de tudo, o atual Estatuto da Carreira Docente tem e que é um estatuto que merece ainda ser melhorado se de facto o objetivo é valorizar o Estatuto da Carreira Docente, porque só valorizamos o que existe se o que for, o que terminar, no fundo, concluir este processo de negociação for melhor do que aquilo que neste momento existe. Aliás, são 15 mil professores, como nós costumamos dizer, e são números do Ministério, que abandonaram esta profissão entre 2018 e 2024, não é naturalmente oferecendo o menos que vamos, o mesmo, perdão, que vamos conseguir voltar a ter esses professores nas escolas, pior ainda se aquilo que vier a ser aprovado for ainda mais negativo do que o que já existe. Depois, no ponto 2, também aqui à semelhança do número um, chamamos a atenção para a necessidade da utilização dos termos corretos, no nosso entender, e que deveriam ser a tal habilitação própria, que engloba, obviamente, a componente científica, que nunca poderá ser, porque nós somos contra, como já o referimos, ao abaixamento das habilitações, nunca poderá ser inferior à componente científica, que é, digamos assim, identificada como a componente científica a ter no caso da habilitação profissional. Portanto, a componente científica da habilitação própria, no mínimo, deverá ser idêntica àquela que está, digamos assim, que é tida em conta, melhor dizendo, no caso da habilitação profissional. Depois, uh, o artigo, o artigo seguinte, nós insistimos na necessidade de ter uma referência em que a vinculação é feita em lugar de quadro. Quadro de agrupamento, quadro de escola não agrupada, quadro de zona pedagógica. E isso é feito através, garantido, melhor dizendo, através de um concurso, de um concurso de seleção e recrutamento de pessoal docente, visando a celebração então de contrato de trabalho em funções públicas, quer a situação por tempo indeterminado, quer a termo resolutivo. O Ministério da Educação, aqui, a única alteração que introduz é a referência que o recrutamento assenta com base na graduação profissional. No entanto, chamamos a atenção para a falta de clareza que existe neste artigo, porque se nós lermos o artigo no seu todo, o número 1 refere que a situação do recrutamento no âmbito da carreira especial docente e em funções públicas por tempo indeterminado. Portanto, estamos a falar da questão da vinculação e é essa que a graduação profissional é referida. Para além disso, e muito importante, logo à cabeça, nós não abdicamos de colocar a referência do corpo especial docente e não a carreira especial docente, como o Ministério da Educação insiste em manter. Depois, acrescentamos ainda, não existe no atual estatuto, mas nós acrescentamos, para nós é fundamental que existam um conjunto de garantias que deem segurança aos professores, que o tal concurso nacional, e não o procedimento concursal, o tal concurso nacional, portanto, deve ter uma periodicidade anual e ter em todas as suas modalidades. Portanto, estejamos nós a falar de concursos de vinculação ou de concursos de contratação, devem ter como critério de ordenação dos candidatos a graduação profissional. E, para além disso, sublinhamos ainda o seguinte aspecto: a necessidade de estar garantido que este recrutamento decorre
nos termos do presente estatuto e não nos termos, se quisermos, como é referido pelo próprio Ministério, nos termos dos princípios reguladores dos procedimentos concursais da administração pública. Ou seja, mais uma vez se nota aqui, por parte do Ministério, a tentativa de diluir este processo de recrutamento, no fundo, no âmbito daquilo que é comum na administração pública. Depois, referem no ponto 3, que também está aí a negrito, que esse procedimento concursal, referido no número anterior, assenta em critérios objetivos previamente definidos, publicitados e suscetíveis de verificação, garantindo-se a igualdade de oportunidades e a transparência do recrutamento. Está bem, é bonito, mas, por exemplo, as próprias VCEs, se quisermos, respeitavam estas regras que aí estão colocadas e nós sabemos claramente o que aconteceu na altura e, enfim, todos os processos obscuros que ocorreram nesse período e, portanto, não nos dá garantia absolutamente nenhuma no que diz respeito a este processo. Depois, relativamente aos artigos que têm a ver com os requisitos para o exercício da função docente, as alterações que o Ministério faz na segunda proposta estão aí assinaladas a negrito, mas o que aqui importa sublinhar é que, no caso da proposta da FENPROF, nós colocamos em primeiro lugar sempre que os requisitos para o exercício da função são os que estão previstos no presente estatuto. Notem que o que o Ministério coloca como referência é os requisitos previstos para os demais trabalhadores com vínculo público. Mais uma vez, estamos a falar aqui de uma diluição no universo da administração pública e nós dizemos que devem ser, portanto, os requisitos, os previstos no presente estatuto e os gerais da administração pública, desde que não colidam com os primeiros, ou seja, é aquele princípio de que um estatuto de carreira de um corpo especial naturalmente deve ter um conjunto de garantias relativamente àquela que é a legislação geral, porque se diluir nela, onde é que está as tais especificidades especiais que esse corpo especial exige. Depois, voltámos a colocar aí, portanto, em alternativa à formação científica e pedagógica, a habilitação profissional e a possibilidade de transitoriamente poderem ser exercidas funções com habilitação própria. Também aí chamamos, digamos assim, o nome que deve ser chamado a quem detém apenas a componente habilitações ao nível da componente científica, que é a habilitação própria. Depois, nos artigos seguintes, está aí assinalada uma supressão por parte do Ministério da Educação e a inclusão de um artigo que não é propriamente uma inclusão, é o deslocar do exercício da função docente estar sujeito à verificação da idoneidade do candidato, mediante verificação do registro criminal para efeitos do desempenho da função docente, que estava num outro local e, portanto, é colocado aí. O artigo seguinte, voltamos a sublinhar a necessidade de que, portanto, a carreira é uma carreira de corpo especial e não uma carreira especial. Isto parece um jogo de palavras, mas não é um jogo de palavras, tem implicações ou pode ter implicações depois no que se refere às seguranças, neste caso à falta de segurança, à falta de garantias relativamente àquela que é a nossa profissão. Depois, a seguir, também voltamos a colocar
as questões, portanto, a precisão no que diz respeito à habilitação profissional, no caso das componentes que não têm os docentes que tenham a habilitação própria, não é? Que lhes falta a tal formação pedagógica, mas não apenas a formação pedagógica. Portanto, o que falta é a formação pedagógica e o estágio, a prática pedagógica supervisionada e colocando também aí portanto, essa situação deverá, no prazo máximo de 3 anos, ser então resolvida, ser adquirida por parte desses professores da habilitação profissional, que o próprio Ministério da Educação deve possibilitar. Curiosamente, coisa que hoje não faz. Todos nós sabemos que o número de vagas aberto para os professores que vincularam no concurso externo extraordinário do ano passado, que não tinham habilitação própria, foi manifestamente insuficiente e, portanto, o Ministério da Educação necessita, portanto, de abrir mais vagas para que estes professores que não tenham, portanto, que tinham apenas habilitação própria, possam, de facto, passar a ter habilitação profissional através da disponibilização de condições para adquirirem a formação pedagógica e a prática pedagógica supervisionada. Depois, portanto, também aí continuamos estamos no fundo a colocar as tais precisões que referíamos relativamente a esta questão e colocando no final, digamos, a situação de que se o facto do professor não ter obtido a tal profissionalização em serviços, chamemos-lhe assim, por razões que lhe são alheias, naturalmente não lhe podem ser atribuídas quaisquer responsabilidades, porque uma coisa são as situações que decorrem de erros, chamemos-lhe assim, ou de responsabilidade, melhor dizendo, nossa. Outra coisa é quando a responsabilidade não é nossa, mas da tutela, e, portanto, por essa razão, se a responsabilidade é alheia, não pode ser atribuído aos professores ou atribuída aos professores responsabilidades, nem serem alvo de uma punição por algo que objetivamente não são responsáveis. Depois, precisamos aí que, portanto, o vínculo de emprego público do pessoal docente pode ainda revestir a modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo para o exercício temporário de funções, determinando a celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, quando completados os 3 anos de serviço. Portanto, é aquela regra que há muito a FENPROF defende que, portanto, a partir de um determinado período de tempo, o contrato deve ser, um contrato a termo deve ser transformado num contrato de trabalho por tempo indeterminado. Depois vem o famoso período que o Ministério chama de experimental, que não o é. O período experimental é o que existe hoje na contratação, que é um período de 15 dias ou de um mês, consoante a duração do contrato, superior ou inferior a 6 meses, e não propriamente esta situação. O que o Ministério aqui faz relativamente àquilo a que chama período experimental, é, no fundo, manter o período probatório, mas com outro nome. Dá-lhe outro nome, chama-lhe período experimental, mas, no fundo, é um período probatório. E o que nós, de facto, necessitávamos era de um período de indução. E o que nós colocamos aí é que, no fundo, o docente tem direito, tendo habilitação profissional, tem direito, porque é um direito que se trata, a ter um período de indução, com uma duração de 1 ano, durante o qual beneficia de acompanhamento e apoio didático, pedagógico e científico, assegurando por um docente designado com vista ao seu desenvolvimento profissional. Naturalmente que tudo aquilo que a seguir, os números que a seguir o Ministério acrescenta
a este artigo, que tem já mais um caráter, digamos, de punitivo, quase assim, ou inspectivo, ou de verificação, o que se queira chamar, nós anulamos porque essa parte já o docente teve na formação científica, na formação pedagógica, na prática pedagógica supervisionada e mais. E muitos deles, nós sabemos, muitos dos contratados só vinculam ao fim de muitos anos de contrato, tendo tido muitos processos de avaliação. E, portanto, aí está a magnífica, aí ao fundo, do lado esquerdo, a alteração entre a segunda e a terceira versão do Ministério, que foi acrescentar aí a palavra escolares. Portanto, melhor dizendo, trocando o ano civil por 5 anos escolares. Portanto, consistiu nisso o produto das reuniões negociais do dia 2 de março. Nunca pensámos nós que a palavra escolar tivesse um peso e um valor tão significativo como teve neste dia 2 de março do ano da graça de 2026. Enfim, coisas da vida. Bom, depois o Ministério da Educação inclui aí uma situação de dispensa para o seu período probatório, a que chama período experimental, e nós colocamos em alternativa aquilo que é de facto um período experimental e que, portanto, é aquilo que há pouco referi, que é um período de 15 ou de 30 dias, conforme a duração do contrato, portanto, do contrato celebrado com o docente. E, portanto, julgo que estas duas colocadas em alternativa, a proposta do Ministério e a proposta da FENPROF são a forma mais simples de nós olharmos para aquilo que tem sido colocado pelo Ministério da Educação e por aquele que é o produto, digamos assim, deste processo negocial. Por essa razão, nós vamos no parecer que amanhã seguirá para o Ministério solicitar a marcação de uma reunião. Portanto, nós tomamos conhecimento desta proposta, portanto, foi-nos entregue no próprio dia 2, como referi, quando nos sentamos. No dia a seguir, conhecemos a nova versão. Não sabíamos que alterações teria, hoje sabemos que teve, é tal a introdução da palavra escolares, mas tendo em conta aquilo que o Ministério acolheu das propostas que apresentamos e tendo em conta esta forma muito especial, chamaria assim, de negociar, com a entrega de uma proposta no próprio dia da reunião, nós não temos alternativa que não a de solicitar a convocação de uma reunião, porque de facto esta proposta do Ministério não dá aos professores garantias nenhumas acerca, e que muitas delas hoje existem na própria versão atual do Estatuto da Carreira Docente, mas não dá garantias nenhumas de segurança para o futuro e para um Estatuto de Carreira Docente que se pretende que seja valorizado, como há pouco referi, que seja melhor do que aquilo que existe neste momento. Importa relembrar o que vem do tema 1. E no tema 1, como aí está referido, foi indevidamente introduzido o RECAP, o referencial de competências da administração pública, e vão verificando nas diversas, começa-se a verificar já agora neste segundo tema, a diluição da carreira docente nas carreiras da administração pública, em vários artigos. Tivemos exemplos disso na apresentação que acabei de fazer. Portanto, no tema 1 foi indevidamente, porque não existe atualmente, introduzido o RECAP, e depois foram indevidamente eliminados 2 direitos,
o direito à negociação coletiva, por um lado, e o direito à participação, não só das organizações sindicais, mas também das próprias organizações profissionais, do direito à participação no processo educativo. Portanto, e se nós fizermos agora, e é este exercício que aqui deixamos, fizermos agora ou olharmos para o Estatuto da Carreira Docente, que hoje está em vigor, nós vamos aí colocar agora aqui um conjunto de palavras e de expressões que são eliminadas, por exemplo, desta proposta que acabamos de referir. Por exemplo, uh, a tal expressão, habilitações profissionais, que agora passa a ser substituída apenas por componente científica e componente pedagógica, ignorando a terceira, que é a prática pedagógica supervisionada, e o nome que existe para a junção destas três componentes, que é a habilitação profissional. Consta do atual estatuto, está, como aí é referido na linha B do número 1 do artigo 22, como requisito geral e específico, e nós temos nesta proposta, como há pouco foi apresentada, artigos que dizem respeito a este assunto, aos requisitos gerais e específicos. Depois, num outro artigo, também a expressão concursos, e uma outra que é que está hoje no atual estatuto, que a negociação coletiva existe na regulamentação dos concursos, ou seja, o próprio Ministério da Educação, sempre que faz uma alteração no diploma, na legislação subsidiária, no caso sobre os concursos, está obrigado à negociação coletiva, e isso consta do estatuto que está em vigor. Portanto, e nós sabemos que na política, por norma, não há acasos, ou quando há um acaso, rapidamente deixa de o ser. Portanto, não nos podemos esquecer desta situação. Depois, continuando, também são eliminadas as expressões nomeação, que nós sabemos tem a ver com a alteração que houve na Lei dos Vínculos, no malfadado ano de 2008. No entanto, o Estatuto da Carreira Docente, como é um documento que dura, enfim, bastantes mais anos do que isso, é um documento que já vem desde 1989, e, portanto, estamos já a falar de um documento com muito ano e que, naturalmente, expressa aquilo que à época existia, e tomara nós que, de facto, tivesse sido mantido o vínculo de nomeação e não o que sucede desde 2008. Depois, continua, também está referida a tal questão da nomeação definitiva, a nomeação provisória e o lugar de quadro. Quadro, que é também algo que desaparece da terminologia que o Ministério da Educação coloca na sua proposta de Estatuto da Carreira Docente. Sendo certo que o Ministério não está a seguir exatamente a mesma estrutura de capítulos que existe hoje no Estatuto da Carreira Docente, só quando no final, e não é por acaso que nós dizemos que um eventual acordo sobre o Estatuto da Carreira Docente teremos que considerar a proposta final, no fundo, a totalidade daquilo que está em cima da mesa, mas o que vamos vendo nestas partes que vão sendo apresentadas é que há um conjunto de palavras e expressões que têm sido eliminadas, e dizemos nós, e julgo que dizemos bem, que não é por acaso que assim sucede. Continuando, o corpo especial da administração pública dotado de uma carreira própria. Não é nenhuma invenção da FENPROF, consta do atual artigo 34º, que estabelece a natureza e a estrutura da carreira docente. Depois, o artigo 36º, relativamente ao ingresso, é referido
que o ingresso na carreira é feita por concurso, mais uma palavra que vai à vida, já o dissemos, provimento em lugar de quadro, quadro, mais uma expressão que vai à vida, e a habilitação profissional, também já referimos, mais uma expressão que é eliminada. Fazendo disto um desenho, os desenhos às vezes ajudam-nos a perceber melhor as coisas. Nós temos a legislação geral, aquela mais perene, o que resiste, se assim quisermos, à espuma dos dias, e, portanto, temos o Código do Trabalho. Quando nós criamos uma outra lei, a lei, nós, salvo seja, quando nós temos uma lei mais para um corpo mais específico, a lei do trabalho em funções públicas, o que é que isto quer dizer? Que dentro desse âmbito, tudo aquilo que for tratado pela Lei Geral de Trabalho em funções públicas já não é preciso ir ao Código do Trabalho, e o que passa a imperar é aquilo que é registado nessa lei. Ora, se tivermos o Estatuto da Carreira Docente, lá está, é exatamente a mesma situação. Só aquilo que não estiver regulado no Estatuto da Carreira Docente é que se aplica ou a Lei de Trabalho em funções públicas ou o Código do Trabalho. Depois há um conjunto de legislação subsidiária, que é naturalmente mais volúvel, está dependente das circunstâncias. Portanto, nós temos num extremo, se quisermos dizer assim, aquilo que é mais perene, a legislação geral que se aplica, mas no caso, tendo um estatuto não só nos dá garantias relativamente àquilo que está na lei geral, seja a lei do trabalho em funções públicas, seja o Código do Trabalho, e por outro lado, dá-nos também garantias relativamente à legislação subsidiária, porque, por exemplo, se o Estatuto da Carreira Docente disser que o recrutamento é feito por um concurso, naturalmente que depois o normativo sobre o recrutamento não pode fazer de outra maneira que não um concurso. Se disser que o concurso é anual, a lei, portanto, o decreto-lei que vai estabelecer, que vai regulamentar os concursos, não poderá dizer que não. Se o Estatuto da Carreira Docente disser que é a graduação profissional que se impõe como critério de ordenação dos candidatos, seja para a vinculação, seja para a contratação, não é a legislação subsidiária que vai permitir que depois não seja assim. Portanto, o ECD dá-nos garantias. E é por isso que o ECD é importante. Ora, se nós tivermos um ECD que não nos dá garantias, o que é que acontece? Ele é poroso, como se vê, e, portanto, aplicam-se as regras gerais da administração pública. Por isso é que é fundamental que o ECD tenha garantias, e depois, naturalmente, que se a legislação subsidiária for sendo alterada de acordo com as conveniências conjunturais, naturalmente não tendo garantias onde nos possamos agarrar no âmbito do ECD, ficaremos completamente vulneráveis às alterações que em cada momento poderão suceder. O José Feliciano Costa, e muito bem no início, chamou-nos a atenção para os problemas globais que hoje se colocam ao nível das sociedades, do mundo, da economia, que naturalmente podem introduzir aqui alterações nestas tais circunstâncias conjunturais e que naturalmente podem levar-nos para situações complicadas se nós não tivermos de facto um estatuto de carreira docente que nos dê garantias, que nos dê segurança relativamente ao futuro. Portanto, o ECD não pode ser esvaziado, e tudo o que não ficar definido no ECD não está garantido, pois é feita a remissão ou para a Lei do Trabalho em funções públicas ou para o Código do Trabalho, e nós sabemos, por exemplo, o que é que o governo pretende
alterar no que diz respeito ao pacote laboral, mas nós sabemos, o que interessa no pacote laboral não é melhorar a proposta do governo. É melhorar, por exemplo, o Código de Trabalho que temos, que tem as matérias que tem tratadas no que diz respeito a horários ou no que diz respeito às questões da caducidade das convenções coletivas ou do que diz respeito relativamente ao tratamento mais favorável dos trabalhadores. E, portanto, tem que ter garantias também, porque se não as tiver, é regulado pela tal legislação subsidiária, nesta matéria, os concursos, noutras matérias, por outro tipo de legislação mais pontual, que se aplicam se o estatuto não tiver as tais garantias, e esta legislação subsidiária está sempre à mercê dos contextos políticos e económicos conjunturais que existem em cada momento. Portanto, por isso, nós chamamos a atenção nesta fase para o conjunto de iniciativas que nós temos nos tempos próximos, umas mais gerais, outras mais específicas. E começamos precisamente numa profissão que 80% dos seus elementos são mulheres, chamar a atenção para a Semana da Igualdade, para as iniciativas que os sindicatos da CGTP estão a desenvolver, até porque nós sabemos, se nós estamos num tempo em que há uma forte vertigem para cortar nos direitos sociais, nos direitos individuais, e nós percebemos claramente que também naqueles que são os direitos das mulheres estamos perante situações de potencial retrocesso que nós não podemos permitir. Portanto, é fundamental, e os sindicatos da CGTP, em boa hora, têm aderido a esta iniciativa e têm feito desenvolvido um conjunto de ações relativamente a esta questão. Aplica-se exatamente o mesmo que referi no que diz respeito às comemorações do Dia Internacional da Mulher. Estão aí elencados um conjunto de manifestações que vão ocorrer no próximo fim de semana e, portanto, no próximo domingo. Também aqui deixamos o apelo para a participação em todas as iniciativas em defesa dos direitos das mulheres que ocorram, estas que aí estão ou outras, que tenham esse propósito da garantia dos direitos das mulheres e do fim da discriminação que, infelizmente, não só ainda graça, como pairam nuvens muito negras no horizonte. Depois, chamamos também a atenção para duas outras iniciativas que terão lugar de amanhã a 8 dias e de sábado a 8 dias, uma relativa às questões da administração pública, organizada pela Frente Comum, uma concentração no próximo dia 13, aqui em Lisboa, na Praça da Figueira, às 11 horas, por um lado, até tendo em conta também, se mais enfim, exemplo faltasse, a forma absolutamente miserável como a negociação este ano no âmbito da administração pública foi conduzida, fazendo reuniões ditas negociais, depois de já estar decidido o que é que ia acontecer no que dizia respeito aos aumentos, inclusive é já comunicado e sucessivas vezes na comunicação social, portanto, uma completa falta de respeito para com as organizações sindicais que defendem os trabalhadores da administração pública. Ainda sublinhava a importância da manifestação do dia ou das manifestações do dia 14 em Lisboa e no Porto, face às sucessivas agressões dos Estados Unidos da América, não é? Portanto, seguindo a famosa
o famoso lema de paz pela força, não é? Portanto, se nós continuarmos com este lema, paz pela força, há alguém que se arrogava o direito de ter o Prémio Nobel da Paz, estamos, enfim, conversados sobre esta matéria, tendo em conta as sucessivas ameaças, guerras, que somam às que já existem por esse mundo fora e que apenas e só trazem mais desgraça às desgraças que já existem no mundo. Portanto, também aqui a FENPROF, os seus sindicatos não deixarão de participar, porque percebemos todos nós que o escalar das situações de guerra não nos vai conduzir a algo melhor, bem pelo contrário, não é por acaso que a guerra é um dos cavaleiros do Apocalipse, como todos sabem. Uh, por último, deixamos também a referência aí a um outro tema que é fundamental e que se cruza no agravamento da situação de todos os portugueses, e os professores também sentem tudo isso, se mais não for pela absoluta e miserável leis do arrendamento que existem neste país e no fracasso que têm sido as políticas da habitação aplicadas por este governo, e, portanto, deixamos aí também uma referência a esta manifestação que decorrerá no dia 21, aí, no caso, os três locais que aí foram apresentados, Barreiro, Lisboa e Porto. E também deixamos, e julgo que agora sim, por último, deixamos aí referência à manifestação do dia 28 de março, a manifestação dos jovens trabalhadores, que a CGTP também vai promover, porque nós sabemos, se naturalmente as condições de quem trabalha estão complicadas, pairam nuvens negras no horizonte. Naturalmente, nós sabemos que um dos grupos mais sensíveis pela negativa a estas alterações são naturalmente os jovens e, portanto, esta manifestação é também muito importante. Portanto, concluía, a luta continua e é contínua, como nós sabemos, e, portanto, é fundamental que nós estejamos disponíveis para o prosseguimento da luta. Vamos, na próxima semana, anunciar novas formas de luta. A FENPROF fará uma conferência de imprensa nesse sentido, porque, de facto, seja no plano mais geral, seja no plano do estatuto da carreira docente, aquilo que nos tem sido colocado não só não resolve os problemas que temos, como inclusive os agrava, e, portanto, na campanha, na caravana nacional que nós fizemos e sublinhamos isso, não é por esta via que nós vamos resolver o problema da falta de professores e o problema do envelhecimento da profissão docente. A ser aplicada esta receita, o que vai acontecer é o agravamento da situação, e isso nós não podemos permitir, e contra isso nós teremos que lutar contra todas as nossas forças. E disse.